Gráfico de pontos. Hoje a gente vai operar junto nesse gráfico. No primeiro momento, talvez você fique achando estranho, porque é muito comum você não ter nenhum tipo de conhecimento sobre o que é um gráfico de pontos. Mas olha, se você usa o Profit Chart versão Plus e versão Pro, esse gráfico tem aí. Se você usa o Trade também, o Trade Trader, esse gráfico tem aí também. É um gráfico sensacional, porque ele sozinho te permite e faz com que você opere de forma padronizada. Vamos dar uma olhada nesse gráfico, que eu tenho muita coisa para te explicar sobre ele. Então vamos lá, gráfico de pontos na tela. Ó, pregão acabou de abrir. Primeira coisa que você tem que saber, isso aqui é o mini índice e esse é o gráfico de pontos. Exatamente esse aí é o gráfico de pontos. Esse aqui é o gráfico de 40 pontos. Então 40p. Como eu falei, se você usa a versão do Profit Chart Plus e Profit Chart Pro, esse gráfico tem aí. Você bota assim, ó, 40. Você faz assim, ó, bota 40 e aí bota um P de Paulo, olha ele lá, ó, pontos, exatamente isso. Aí dá Enter, pronto, o gráfico aparece na tela para você. Como esse gráfico funciona? Já tem alguns vídeos meus aqui no canal sobre ele, tá? O gráfico de pontos, ele é atemporal, ele não tem aquela contagem de candles, ou seja, de 1 em 1 minuto, de 30 em 30 minutos, que nem nos vídeos passados que eu coloquei aqui para você, eu operando ele. Então, não é um gráfico que lida com o tempo, ele é um gráfico que lida com o fator dinheiro, valor. Aqui no caso, pontos, né? Cada barra, o nome disso aqui é barra, pode também chamar de bloco, eu também me chamo de candle, tanto faz, não existe um nome correto, chama de que você quiser. Mas eu chamo de barra, às vezes de candle. Então, cada barra no gráfico de 40 pontos possui 200 pontos. A contagem é 1 ponto vezes a oscilação mínima do seu contrato, que no caso, o mínimo que o índice anda não é de 5 e 5 pontos, então dá igual a 5. 40 pontos vezes 5, oscilação mínima, então igual a 200. Essa correlação, essa multiplicação vai ser sempre igual, tá bem? Então toda barrinha dessa aqui tem 200 pontos. Esse aqui é um gráfico que particularmente quem faz o meu curso, quem aprende a minha técnica, entende que ele a gente opera de duas formas, ou utilizando retas, ou utilizando padrões de movimentação, ou seja, padrão de movimentação é desenho no gráfico. Vamos supor que em algum momento hoje ele faça esse tipo de desenho, ou ele faça esse tipo de desenho. É desenho mesmo, tá? Preto no branco. Eu sei que quando eu falo desenho, muitas vezes você sente aquela pontada assim de já tentei isso em algum lugar e já perdi dinheiro, não é? Essa história de desenho acontece muito na análise técnica clássica, lá em figuras de candle, ó. Vamos pegar uma figura de candle bem clássica, martelo, não é? Aquele também tem o Harami, se não me engano, Harami é assim, certo? Ó. Isso é figura de candle. Você também encontra essa história de figuras na análise técnica clássica, mas agora tratando de figuras gráficas, que é, olha, o ombro, cabeça, ombro, a flâmula, o triângulo de alta, a cunha, tem muita coisa por lá, né? Deixa eu ver se a gente lembra de mais. Ah, também tem, ó, canal de alta, canal de baixa. Tem também uma forma muito antiga no mercado americano que se chama o diamante. Então, são figuras gráficas que a gente tem no gráfico, análise técnica clássica. Figuras de candle que também a gente tem. Só que todas essas aqui, todas elas são comuns ao gráfico de minutos. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 60 minutos, tanto faz. Mas aqui no gráfico de pontos, não. Elas não servem. Aqui é outra história. Quando eu descobri o gráfico de pontos, eu percebi que, cara, é um gráfico muito maravilhoso. Porque, olha a diferença do gráfico de pontos para o gráfico de minuto. Vou botar nos 5 minutos da vida, tá? Tá vendo? Os 5 minutos, ele tem muito mais coisa acontecendo. Parece uma tempestade. E lá no 40 pontos, tudo é organizado, olha. Ele tem
toda uma tranquilidade em criar e desenhar o gráfico na tela. Então, quando eu descobri esse gráfico, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, poxa, eu posso trabalhar sempre da mesma forma todos os dias. Lembra que eu já falei em vídeos passados da nossa necessidade de a gente operar de forma padronizada? Pois bem, então isso aqui eu estou esperando particularmente formar algum tipo de padrão, mas diferente para quem assistiu aos meus vídeos operando o gráfico de 30 minutos. Aqui nesse gráfico eu utilizo as minhas regiões laterais, porque é um gráfico bem caro, então não pode dar mole não. E eu já opero de forma mais agressiva no 30 minutos, aqui não quero não. Então eu faço o seguinte, olha, setor de venda, esse vermelho, eu só vou vender, então eu tenho que esperar o mercado subir e dar algum tipo de padrão de venda lá em cima para mim. Embaixo, setor de compra. Então, ó, eu tenho que esperar o mercado cair, entrar no setor de compra e criar algum tipo de padrão de compra para eu poder fazer. Esse aqui é o setor de exclusão. Nele eu não faço absolutamente nada. Nada que aparecer aqui eu estou fazendo. Então, como esse gráfico é um gráfico bem lento, já se acostumando, é um gráfico extremamente bacana, mais lento, eu vou voltar a falar com vocês assim que tiver algum desenho, assim, um início de algum tipo de padrão meu, tá bom? Se não tiver, aí paciência, eu volto no dia seguinte e a gente emenda no dia seguinte. Mas se tiver, eu volto ainda hoje, acontecendo algum tipo de padrão. Daqui a pouco eu volto. Bem, vamos lá, olha só, voltei. Vou te atualizar de algumas coisas. A primeira coisa é que eu refiz a minha região lateral, porque tinha alguma coisa esquisita com ela. Eu acho que é porque eu dei aula ontem de noite e eu mexi muita coisa, então eu tive que refazer. A minha região lateral, ela está pelo gráfico diário. Vou te mostrar aqui rapidinho, porque era uma região lateral no gráfico diário. Vamos lá, olha, tá vendo? Então a região está toda pelo gráfico diário, olha aí. Vamos voltar então para o 40 pontos da vida. Pois bem, o que está acontecendo aqui? Ele ainda não criou nada. Aliás, ele até criou um padrão que eu poderia ter feito uma compra, ó, que é o padrão 222. Funciona assim, olha. Ele tem um casal 2, depois imediatamente cria outro casal 2, e aí logo depois outro 2. Tá vendo? A gente chama, eu e os meus alunos, de 222. Isso aqui foi um padrão monitorado por mim por muitos anos. Então eu sei que, com uma boa probabilidade, que logo depois a probabilidade faz o mercado subir. E faz o mercado subir bons pontos, ó, 400 pontos, que já estaria ok para um gain. A gente geralmente, para esse padrão 222, a gente trabalha 400 pontos de gain fixo. Aqui é sempre gain fixo, tá? Não é com reta nem nada. Ou 600 pontos, um ou outro. Eu, particularmente, trabalho com 400 pontos, é o que eu realmente gosto para esse padrão. Então tá. Eu ainda não botei linha nenhuma no meu gráfico, vou botar agora com vocês, ó. Eu tenho linha aqui em cima. Essas linhas, elas ajudam a gente a enxergar as travas, ou seja, o spread do mercado. Porque se por um acaso acontecer algum tipo de padrão e ele tiver preso, aqui até tinha, olha, um padrão de venda, olha, 2, 2, 2. Mas ele estava preso, eu não posso vender para ganhar só uma barra, o mínimo são duas, entendeu? Se eu vou ganhar uma barra, eu não faço. Então essas linhas ajudam a gente a entender justamente esse spread operacional. Até porque esse 222 aqui está bem errado, porque é um padrão de reversão. Se você um dia vier fazer o curso comigo e aprender a minha técnica, você vai entender que no gráfico de pontos, nós temos 3 gráficos aqui, 14 pontos, o 20 pontos e o 40 pontos. Você vai entender que alguns padrões a gente sempre opera a favor da tendência e outros padrões a gente sempre opera contra a tendência. O 222 ele é contra a tendência sempre. Todas as vezes que ele aparece, ele tem que ser operado contra a tendência. Então você vê que esse aqui é um padrão errado. Aqui não é contra a tendência era lateral, né? Ou até mesmo uma leve alta, aí entrou no movimento lateral. Então, não complicado, porque a leve alta não funciona. O lance é, o que veio, a gente se pergunta assim, ó, qual era a tendência antes de entrar no padrão? Então, antes de criar o padrão, é esse movimento, é lateral, tá vendo? Então, a gente não tem como saber se o movimento que está vindo é lateral, qual é a favor da tendência e qual é o contra a tendência, é lateral? Então, isso aqui está cancelado. Tem que ser sempre contra. Pois bem, estou aqui aguardando, não fiz nada ainda, ó, já botei minha quantidade de contratos
por ser já mais ou menos final de mês, eu vou operar com contratos reduzidos, tá? Nesse gráfico, geralmente, eu opero de 200 a 100 contratos. Mas isso é lá no começo do mês. Para o meio do mês, para o final, eu reduzo e opero com 50 contratos, como já está ali na boleta. Vamos aguardar e tiver alguma operação, eu volto. Voltei, olha só o que está acontecendo. Provavelmente um outro 222. Esse aqui, nesse gráfico, ele tem a incrível capacidade, ele dá para a gente, de já olhar o próximo passo. Aliás, eu acho que da estratégia Sakura, a gente tem essa capacidade de estar sempre a um passo na frente, um ou dois passos do mercado. Então, vê. Olha só o que eu sou capaz de olhar para isso daqui. Se o mercado subir, ele vai ter que fazer isso. Se ele fizer qualquer coisa diferente, já era. Se ele subir de agora para lá e descer, ele cria um 222 de novo. Igual esse aqui, ó, só que é o oposto. Ele vai criar esse aqui, ó. Tá vendo? Bota aí esse lá, tá vendo? Só que agora sim certo, né? Ó. Se eu tenho a tendência de alta e eu tenho um 222 possivelmente para ser criado, eu vou operar uma venda com o objetivo do mercado ir lá para baixo. Pode ser, né? Na verdade, o lá para baixo seria aqui, infelizmente. Mas eu vou te falar, nem tenho tanta crise não, porque eu não surfo tendência nesse gráfico. Quando tem o padrão 222, então eu tenho 2, 2 e um possível 2 aqui futuro, eu trabalho com um gain de 400 pontos, então vai dar 1, 2, 3, 4 na reta, saio na reta. Eu sempre faço isso, sempre saio com 400 pontos dessa operação. Porque, assim, historicamente falando, essa operação, ela anda no máximo 600 pontos. Então, ó, bota outro 2 aqui. Ele desceu 1, 2, 200 pontos cada barra. 3, 4, 5, 6. E aí cria-se uma força de retorno. Como tem uma reta, eu travo a reta, ou seja, se a reta está me dando 400 pontos, é nela que eu vou sair da venda. É um gráfico muito legal de se operar, né? Principalmente que ele é limpo, ele é simplesinho assim, ó, limpo, as informações estão todas ali muito fáceis, acessíveis, né? Principalmente aos olhos. E a gente tem essa capacidade de já colocar, assim, detalhes que faltam para um padrão ser criado. Com isso a gente já olha o futuro, o próximo passo do mercado. Bem, se subir mais um ali e tiver já abrindo o próximo, eu volto, porque daí vai ter a nossa operação. Vou pausar o vídeo e acompanho o mercado para não ficar muito chato para vocês. Já volto. Beleza, olha só, realmente ele subiu, está quase aí voltando para baixo, ele tem que fechar esse. Então eu já vou programar minhas ordens. Isso é outra coisa que o gráfico de pontos permite que a gente faça. Programar ordens. Então, ó, vou fazer uma venda, a minha venda já está aqui. Eu vou botar agora a minha compra com gain lá embaixo. Pronto. E agora a compra de stop 200 pontos acima, ou seja, uma barra acima. Deixa eu ver qual é o valor máximo daqui certinho. Está em 600, 700, 830. Então, 830 ali. Pronto. Desenho a estrutura da operação e já está na tela. Agora ele tem que cair para executar, porque se continuar subindo e se essa barra não executar e subir, cancela a operação. Aí já era a operação. Mas, ó, acabou de entrar na operação. Então, agora não há o que fazer. Esse é um gráfico realmente muito simples. O operacional dele não exige muito. Entrou na operação de venda, o objetivo dela está lá embaixo. Não tem nada que fazer nesse caso. Se subir, ele me estopa lá em cima. Ou seja, ele me bota um stop, uma barra acima do meu nível. Eu estou aqui trabalhando com uma proporção de lucro e retorno de 1 para 1, né? Eu ganho 1 para perder lá em cima 1. Se não tivesse essa retinha aqui embaixo, né, a retinha onde está o meu gain, aquela azulzinha, se não tivesse, aí você poderia trabalhar com uma proporção melhor, ou seja, ganha 600 pontos para arriscar um stop de 400. O stop nesse gráfico sempre é 400 pontos. Não tem como reduzir. É uma barra para cima e mais outra atrás do nível, tá? O que muda é o lucro. O lucro pode ser 400, o lucro pode ser 600 e acabou. Mais de 600 também é muito perigoso. Não é bom, não. 600, como eu te falei, existe aquela chance de retornar o movimento para cima. E se você não viu, falo de novo,
estou fazendo uma venda na região de venda, o que é excelente. Se não fosse final de mês, eu com certeza estava botando 200 contratos aí mole. Venda na região de venda é 200 contratos para mais. Só que final de mês a gente tem que passar por uma necessidade de estar mais calmo, defensivo, defender o lucro que aconteceu até ali, ou não piorar uma situação se tiver uma situação de negativo, né? Então, final de mês é um momento mais calmo, mais defensivo. Tá vendo aí, ó? Região de venda e região de compra lá embaixo. Então, deixa eu agora espichar o meu gráfico, botar tudo normal na tela. E vou acompanhar por aqui. Volto assim que ele fechar essa barra para a gente movimentar o stop junto, tá bom? Se ele fechar para baixo, né? Que se fechar para cima não há o que fazer também. Deixa eu melhorar isso aqui. O mercado fechou essa barra agora há pouco, então eu vou pegar o meu stop e vou descer para cá. Prontinho, olha. Desci uma barra. Então você vê, desceu uma barra, eu posso descer uma barra. Quem quer operar de forma mais agressiva, agora que é agressivo, ele pegaria o stop e colocaria aqui, no 0 a 0. Você pode achar que ser agressivo, olha, não é ser conservador, não. Essa história de descer o stop, na verdade não. Porque aqui, quando a gente desce o stop para onde eu estou colocando aqui, você meio que está atrapalhando a operação, né? O conservador, ele quer que continue andando, então ele move o stop barra a barra. Desceu uma barra, eu desço outra barra e vou com calma. Mas o agressivo, ele já quer pelo menos colocar no 0 a 0. Sair não pode, zerar a operação não pode. Mas colocar no 0 a 0, se você quiser operar de forma agressiva, pode. Eu não. Eu sigo aqui o padrão, como está no livro, né, que eu mesmo criei, operando de forma bem conservadora e tranquila. Então, desço uma barra. Como a próxima, se ele realmente cair, ele vai me dar gain, não há necessidade de eu descer de novo o stop, né? Mas se eu estivesse buscando 600 pontos e aqui o caso não tivesse a reta, aí, para buscar 600 pontos, o meu stop eu já também baixaria e colocaria agora no 0 a 0. Se eu fosse para 600 pontos, quando ele já estivesse me dando 400. Agora não há o que fazer, a gente tem que esperar esse candle aí fechar. Se vier para baixo, me dá gain final na operação, 400 pontos. Se não, ele continua a subir e pode me estopar lá em cima, mas aí nem tem tanto problema. Eu já reduzi um pedaço, né? Metade do problema foi reduzido, que aquele stop lá de cima foi tirado e agora está um stop de uma única barra para cima. Olha só, demorou um bocado, mas o mercado saiu de uma tendência lateral que ele acabou criando e agora vem vindo em direção à nossa operação, ou seja, ao nosso gain aqui embaixo. Como sempre, não deixa de se inscrever aqui no canal no YouTube, compartilha o vídeo e, se você curtiu, clica aí para eu saber se esse conteúdo está te agradando, se eu devo criar cada vez mais esse tipo de conteúdo, onde você pode operar comigo durante o pregão inteiro, tá bom? Vamos ver, ó, deixa eu ficar de olho aqui agora, né, porque pode engajar, dando 300 pontos já, falta um pouquinho, faltam só 100 pontinhos para a gente poder já ter gain nessa operação. Como ele já andou, olha só, rapidinho, tá vendo que ele já andou metade, assim vai ficar complicado, deixa eu fazer com reta, olha, tá vendo que ele já andou mais da metade do candle que seria, ou seja, faltou um pouco, né? Eu tenho por costume, para não dar bobeira, pegar o meu stop e agora sim colocar na metade do candle de cima para ganhar alguma coisa, né? Eu não vou botar aqui embaixo, que senão eu posso estragar com a operação. Então eu boto metade na de cima. Se ele quiser subir, pelo menos ele me dá alguma coisa, não atrapalho essa operação. Mas continuo aqui esperando. Acho que agora a gente vai ter que esperar junto, não tem muito o que fazer não. Porque se eu pausar o vídeo eu posso perder. Tá chegando bem perto, ó. Então vamos acompanhar. Não vai esquecer de uma coisa. Se você tem interesse em aprender a minha técnica, se está nos teus planos operar de forma calma, sem um monte de operação, sem um monte de coisa no gráfico, tudo simples, o simples dá certo. Vem fazer meu curso, acontece 3 vezes por ano. Olha aí, teve gain. Deixa eu tirar aqui rapidinho essa ordem. Acontece 3 vezes por ano, geralmente em março, em julho e em novembro, tá? Não sei quando é que você está vendo esse nosso vídeo, nem sei quando é que eu vou postar, se vai ser ainda agora em março ou em abril e tal, mas independente do caso, fica de olho, porque acontece nesses 3 meses, tá bom? Provavelmente eu vou postar esse vídeo depois
aqui do evento e tudo mais, você vai perder o início da primeira turma do ano, mas fica de olho na turma de julho, principalmente porque nesse meio do ano de 2021 eu vou fazer um evento bem legal e totalmente diferente do que eu já fiz nos anteriores. Pronto, ó. Operação totalmente encerrada, gain de R$ 4.050, o que é bacana, muita coisa, né? Para quantas horas de trabalho que a gente teve? Vai, da operação em si, 30 minutos. Vai, não, uma hora. Da operação em si, 1 hora. Agora, do dia todo, porque eu estou aqui desde de manhã, já são 9 horas, agora são 2 da tarde, então teve aí um certo trabalho aí para a gente poder operar aí, umas 5 horas de espera entre início do dia, operação e gain final. Mas a operação mesmo deu aí no máximo 1h10 por ali. Vou ficando por aqui, espero que você tenha curtido. Bota nos comentários se você sofreu, se você faria algo diferente. E claro, se você tem interesse de aprender essa técnica, coloca aqui nos comentários também que eu quero saber. Valeu, até o nosso próximo vídeo operacional. E aí, está curtindo o conteúdo? Espero que sim. Você já baixou meu aplicativo? Tem tanto conteúdo exclusivo por lá. O link para download está aqui na descrição do vídeo. Ou, se for mais fácil, pesquise na loja de apps do seu celular por Geração Trader. Me segue no Instagram, viu? Todos os dias tem conteúdo novo. São dicas, testes de conhecimento, até operações acontecendo ao vivo. Eu posto por lá. Tem muito conteúdo disponível para você. Espero que você curta todos eles. Valeu!